ficar fora aqui um minutinho que eu vou ficar subindo aqui os compartilhamentos só. Beleza, estamos subindo a live. Vamos ver a configuração. Tá chegando, tá indo. Já está ao vivo. Estamos ao vivo pelo Facebook. Hoje um convidado especial, que nem brinquei até no meu Instagram, um global hoje, estão ficando bem esse negócio aí. Um global hoje, então, poxa, mandei até minha mãe assistir a live hoje. Cara! Hoje é uma super live, mas só falta aparecer gente da novela agora. Por enquanto a gente está fazendo o pessoal que acorda cedo. Pois é. Tranquilo, César. Primeiramente, brigadão por estar aqui com a gente. Numa segunda-feira, eu tô com frio, cara, já tá esfriando. Você fica em São Paulo, César, não? Não, eu fico no ladinho de Campinas, na cidade de Paulínia. Aqui é quente, mas já tá aquela brisinha, já tá aquele friozinho. Aqui, putz, São Paulo tá friozinho, que nem eu brinco. Estamos na serra e o friozinho já começou a chegar. Eu tava vendo que vai esfriar mais ainda, né? Mantém. Bacana, conectou, eu acho que tá tudo 100%, já tá o áudio, tá bacana. Sérgio, só para testar o seu áudio, Sérgio. Estou por aqui fazendo as últimas conexões para a gente começar esse bate-papo bem interessante com César Urgnani. Como é que fala? Como é que é? Urgnani. E César, esse sobrenome aí vem do mesmo lado que o Sérgio, lá do gelo, ou da onde que vem esse sobrenome aí? Porra, cara, na verdade meu nome ele é italiano com um erro de grafia, né? Porque o Urgnani é com GN, né? Quando você fala Gnocchi, o italiano fala o nosso NH com GN. Só que quando o meu avô veio para o Brasil, foi registrar meu pai, aí os caras falaram, bicho, tem que ser com NH, que é como se fala aqui. Aí ficou Urgnani, mas é italiano. Bom. E depois que botou, não quis arrumar mais. Pelo jeito, ficou, então. Não, agora... Até meu irmão tirou dupla cidadania, precisou colocar GN, eu pedi minha dupla cidadania tempos depois, não precisou mudar. Então, ficamos com NH mesmo. Tá. Bacana. Maravilha. E por curiosidade, esse visual todo aí atrás aí, hein? Me conta que é isso. O que faz? Eu moro numa casa, num condomínio, tem uma parte de cima aqui, que do meu lado esquerdo é uma academiazinha, tudo tal. E aqui, na verdade, eu tenho um simuladorzinho, ó, só para você ver. Deixa eu ver se eu consigo... não consigo puxar aqui. Tem um simuladorzinho aqui no chão, ó, e lá na tela... E os capacetes, alguns troféus aí que... Simuladorzinho bem modesto, hein? Não. Tá certo. Que nem esse final de semana eu vi do Leclerc lá e do álbum. Meu, que simulador que os caras têm lá, né? Os caras, lá eles usam o Fanatec, né? Aquele lá, esse aqui o que eu uso o volante é um Logitech 29, é bom. Dos Logitech é o mais top, enfim. Pedais também. O jogo estou usando bastante o PlayStation Sport, né, numa categoria chamada GR3, que é onde tem o Porsche de corrida, que é aquele lá, inclusive, que é o carro que eu corro aqui no Brasil, né, que é a Porsche Cup e tudo tal. Então, eu sempre faço o Interlagos, as corridas, os autódromos que a gente corre, né, eu faço ele aqui para você já ficar um pouquinho mais íntimo, já que estamos parados, quarentena, eu faço umas corridas com o pessoal aqui também, online, isso, aquilo, só para você não perder a mão, né? Legal. E César, a gente está vendo aí que assim, a paixão por carro todo mundo conhece, né? E você veio parar no planeta caminhão. Cara, conta pra gente um pouco dessa sua vivência, essa sua história com o caminhão, César. De onde vem essa história com o caminhão? Pô, na verdade, a minha história com o carro começa com o caminhão, né? Quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, eu tinha certeza que eu ia ser caminhoneiro, porque o meu avô era caminhoneiro, ele dirigia caminhão na usina da Barra, transportando cana, açúcar, enfim, e ele, todo final de tarde, eu esperava ele ficava me contando as histórias dele, de como que foi o dia, como é que foi a carga, como é que foi a rota, como é que foi a rotina. E eu lembro que tinha um baú imenso, onde ele tinha lá o fio de corda dele, eu sentava nesse baú, e ele ficava me contando essas histórias.
E, enfim, eu falei, cara, eu quero ser caminhoneiro. O nome do meu avô é Giovanni Ziviani, né? Quer dizer, pouco italiano, um cara super espirituoso, muito engraçado. Ele falava que ele não era um homem bonito, mas ele tinha um corpão, tinha mesmo. Ele pesava 150 quilos, era gigante. E foi daí que começou a minha paixão por caminhão. Tinha certeza que ia ser caminhoneiro, até que, vida que segue, com 13 anos eu fui trabalhar numa oficina mecânica, e nessa oficina mecânica a gente consertava carros, enfim, carros de passeio, caminhonete, mas por vezes aparecia também a linha diesel, caminhão, caminhonete, caminhões pequenos, né? Caminhões toco, porque não cabia trucado, nem nada lá dentro. Então a gente mexia também com a linha diesel. Quando, em 89, eu me torno um dos pilotos de testes mais jovem da indústria, com 21 anos, já foi para testar caminhões, carreta, ônibus rodoviário, ônibus urbano e todos os carros de passeio e caminhonete. Então, eu tive que dirigir tudo, né? Quando eu saio dessa montadora para ir para um sistemista, né, que é pneus, lá eu já entro, lá tinha 2 pilotos de carro, um piloto de moto e um piloto de caminhão. Quando eu ingresso de maneira híbrida, testando tanto caminhões, ônibus, que a gente chamava de pesados, como também os leves, que eram os carros. Então, eu sempre tive carteira E desde os 21 anos. Depois, com o tempo, bem recentemente, eu fui experimentar ser um transportador também. Até pouco tempo, eu tinha um 2644, que com um bitrem, tanque, ele puxava combustível, né? Aqui na região de Paulínia, ele ficava na Transenergy, que é uma transportadora que tem aqui, e de vez em quando eu dirigia esse meu bruto também para cima e para baixo. Então, eu diria o seguinte, gosto de carro, sou muito envolvido com automóvel, gosto de corrida, mas a veia pelo caminhão, ela sempre existiu. Dentro do programa Autosport, eu sou o único que testa, né, caminhões, isso e aquilo. E não sei, quem sabe o dia que eu me aposentar, eu vou sair para esse Brasil do meu Deus, dirigindo um grupo para cima e para baixo. Até a gente esteve junto, acho que tem uns 2 anos atrás, na entrega do premiação do Maio Amarelo, você comentou comigo que você tinha um caminhão e estava no tanque puxando combustível. Até passar por ele, mas você já respondeu que o caminhão já passou e já foi para frente aí esse caminhão. Mas, César, um pouquinho assim, você fala de testes do seu dia a dia. Como é que é a vida de um piloto de teste, a vida de um profissional? Que assim, muita coisa que eu dirijo, que nós dirigimos, passa antes na sua mão. Como é que é o seu dia a dia? O que você testa? O que você faz aí? Eu queria até complementar a pergunta, César, só complementar um pouco a pergunta. Adicionando ao que o Ideal está falando, você tinha comentado que você foi piloto de teste e depois você virou piloto de performance, né? Então, essa dúvida. Primeiro, qual que é a diferença? E segundo, essa pergunta que o Daniel fez, né? Como é que realmente é o dia a dia, qual que é a sensibilidade, o que você tem que perceber, o que você tem que devolver para a engenharia, como é que é essa vida? Vai para então, vamos lá. Existem 2 tipos de pilotos de testes na indústria. Existe o piloto de testes de durabilidade, ou seja, componentes, né, de vários fabricantes estão ali para ser testados. Vamos dar um exemplo. Você vai sair com um caminhão que ele tem que dirigir, rodar 10 mil quilômetros. Lembrando que 10 mil quilômetros numa rota de testes, se for dentro de um laboratório, como um campo de provas, ele se equivale a quase 100 mil quilômetros lá fora, tudo bem? E aí, aquele caminhão ou novo protótipo está testando peças da suspensão, mola, amortecedores, batentes e daí por diante. O piloto de testes de durabilidade vai colocar esse caminhão dentro de uma rota onde ele vai acelerar o processo de desgaste desses componentes. Esse profissional ele tem que fazer 2 relatórios. Um relatório é estático, que é daquilo que ele vê, uma trinca, uma umidade, uma interferência entre componentes, um desalinhamento, enfim. E o outro é um relatório dinâmico, daquilo que ele sente de performance de um caminhão ou de um carro. Num caminhão especial, por exemplo, ele pode perceber que o carro não tem uma boa definição de trajetória em linha reta a 80 km por hora. Ou ele vai, de repente, diagnosticar de que, quando ele passa de 70 para 75, há um chine de cabine, falando de caminhão mais uma vez. Ou que, quando ele vai entrar numa curva, há uma imprecisão, né, na definição de trajetória na tomada de uma curva ou
durante a curva ou na saída da curva, algo que envolve a desaceleração do carro, enfim. Os pilotos que conseguem desenvolver um relatório dinâmico, eles acendem uma luz na cabeça da engenharia, porque pode ter ali um talento, uma pessoa que tem sensibilidade não só para sentir os fenômenos que acontecem com o carro, mas o mais importante, ele consegue decodificar esse sentimento, essa sensação, transformar isso, verbalizar isso, colocar isso num relatório. Veja, isso é muito importante. E por que eu estou pontuando isso com muita ênfase? Eu respondo quase todos os dias meninos, meninas que querem ser pilotos de teste. Eu sempre digo, tão importante quanto você entender de mecânica, tão importante quanto você ter sensibilidade, é você conseguir ter capacidade de oratória, é você conseguir levar essa informação com precisão e com responsabilidade. Porque na hora que você diz que uma mola não funciona, você está gerando um problema, uma dificuldade para o fornecedor, se é que você não colocou as coisas da maneira correta. Então, o arbítrio ali do piloto de performance, né, ela é muito grande. Mas voltando lá para não me perder, quando você tem essa capacidade, mostra essa sensibilidade, a engenharia pinça esses talentos para que eles deixem de ser aquele cara da quilometragem, aquele cara do rendimento quilométrico, da durabilidade, para ser aquele cara que o sujeito vai lá, troca um amortecedor, muda alguma coisa na taxa de compressão, na parte de desaceleração do amortecedor, na altura, seja lá o que for, ou na dureza de uma mola, ou no rate de uma barra estabilizadora, e você vai sentar naquele carro e você só vai reportar o que você sente do carro. Então, você não tem mais aquele compromisso de dirigir 400, 500 quilômetros por dia dentro de uma rota pré-determinada. Você vai receber os testes. Eu sempre, quando eu recebi um teste, por exemplo, César, ou recebo, né? César, é teste de barra estabilizadora. Então, você tem uma barra estabilizadora que é de referência, uma referência. Nós temos isso. Queremos melhorar meio ponto, queremos melhorar um ponto, por exemplo, em absorção, na hora que ela afunda. Beleza. Aí eu ando com ela, calibro ela para mim, na minha sensibilidade, é como se eu criasse um gráfico na minha mente. Aí eu venho com as de prova. Só que quando eu recebo as barras de prova, eu não quero que a engenharia me diga qual é a barra mais dura, qual é a barra mais macia, qual é a barra que tem 2 estágios. Eu não quero saber. Eu primeiro ando com todas, dou as minhas notas, só depois, quando eu entrego as notas, aí eles vão dizer qual é a mais dura, qual é a mais macia, qual é que tinha duplo estágio. Por quê? Porque se você me fala, a prova é a mais dura, você pode me sugestionar. Ou então, quando eu disse que ela era mais dura, você pode pensar assim, será que ela não disse que era mais dura porque eu havia dito que era mais dura? Então, quando eu não sei qual é a mais dura, qual é a mais mole, qual é a duplo estágio, eu vou dar só meu sentimento. E aí, porque se você soubesse que a mais dura ia dar resultado, você não tinha mandado testar. Então, isso são truques que alguns pilotos utilizam, né, para estar bem tranquilo, para testar com o máximo de sensibilidade e pureza, sem nenhum tipo de influência ou pressão, né? Então, eu me tornei, depois de 3, 4 anos como piloto de testes, de durabilidade, que é por onde todo mundo começa, eles identificaram esse perfil em mim, e aí eu já fui para a parte de performance, que é o que eu faço até hoje. Eu diria Agora, muita gente tem curiosidade de saber assim, como é que é o nascimento de um caminhão, no sentido de, quando ele deixa de ir dos computadores, ele vira algo físico, né? Então, por exemplo, esses testes todos de performance, de durabilidade, ele acontece em quais momentos do caminhão? Você pega primeiro um protótipo totalmente mula, totalmente bagunçado, ou ele vai para desenvolvimento já parecido com aquele caminhão que vai para a concessionária? Como é que é esse mundo do desenvolvimento até ele chegar na concessionária? Cara, essa sua pergunta foi ótima. Por quê? Como eu tenho 3 décadas fazendo isso, em 30 anos, muita coisa mudou. Ou seja, eu fui um cara que fiquei numa janelinha assistindo
toda essa evolução até o caminhão ser o que ela é hoje. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a testar caminhão, era com embreagem dura, era com volante queixo duro. Naquela época, poucos caminhões tinham direção hidráulica, né? Como eu disse, a embreagem era super pesada. Eu terminava o dia com a perna esquerda maior que a perna direita. Era bem difícil a vida naquela época. E aí os caminhões foram melhorando muito. A mesma coisa, a parte de prototipagem de novos projetos. Lá no passado, era exatamente o que você falou. O caminhão ele vinha muito duro, muito dentro de uma ideia do que eles queriam como performance. Claro, diferente de um carro, o caminhão ele tem um propósito de trabalho. O Brasil, por exemplo, é muito grande. Nós temos uma extensão territorial imensa e diversos segmentos. Então, vamos fazer um caminhão, sei lá, para puxar carga seca. Vamos fazer um caminhão para puxar uma caçamba. Esse aqui vai ser enfim, ele vai ser um trucado, ele vai ser um toco. Aí era muito empírico na experiência que os engenheiros tinham sobre o desenvolver um caminhão. Então ele vinha muito duro realmente, ele vinha falhando muito, e aí exigia muito trabalho dos pilotos de testes, porque você não tinha essa ajuda da computação, você não tinha essa ajuda que a gente chama de elementos finitos, que montava o caminhão de maneira artificial, e ali ele já isolava uma série de senões e só te entregava. Para eu exemplificar, imagina que um componente antes, você fazia 10 componentes. E dos 10 componentes, existiam coisas esdrúxulas que jamais dariam certo. Você tinha que testar e dizer que não dava certo. Hoje não. Hoje, quando você joga dentro do computador, ele vai te entregar das 10 probabilidades, ele vai te dar 3. Porque ele já limou ali mesmo tudo aquilo que é de discrepante. Antes não, você precisava na unha dizer, isso é discrepante, isso é lixo, pinta de verde, joga no mato, até que você chegava nos 3 bons, os 3 possíveis, e a partir daí, desses 3 componentes, podiam ser um amortecedor, podiam ser uma mola, podia ser, enfim, um diferencial, um pneu. Você falava, bom, agora vamos ajustar isso aqui dos 3, dentro do conjunto, qual que fica melhor? Hoje não. O tempo foi evoluindo. Os pilotos hoje correm um pouco menos risco do que a gente corria no passado, porque no passado, como você andava com coisa muito esdrúxula, né? Porque antes de ir para a durabilidade, entra o cara da performance, porque não adianta você fazer durabilidade de um componente que é porcaria. Então, o cara de performance, ele corria muito risco, porque ele andava num componente que podia ser uma bomba. Então, como é que o piloto tem que fazer? Se você tinha que fazer um exercício de estabilidade, supondo que o objetivo era fazer um desvio de emergência, um exemplo, a 80 km por hora. O que você fazia? Você começava a fazer a 40, aí ia para 50. Quando eu chegava, às vezes, nos 60, ele já mostrava que ele era débil, que ele não ia funcionar. Então, não tem por que se arriscar. Vai tateando de baixo para cima. O piloto que vem, é para fazer 80 e já vem a 80, 85, ele vai se matar. Não vai dar certo. Então, ele vai indo em velocidades baixas, vai sentindo se o componente tem predicado, se o componente tem vocação, e aí ele vai subindo. Sim, porque é você que está ali dentro, né? O para-choque é a tua testa, né? Então, a gente tinha que fazer muito isso. Hoje, não. Hoje, o pacote já vem, não vem nenhuma bomba para a mão do piloto. O piloto já sabe, sobre o ponto de vista de ruptura, sobre o ponto de vista o extremo do ruim de uma performance, tudo isso, os computadores, o elemento finito, os testes feitos, né, através de laboratórios, já limaram. Então, quando vem para você, é mais o ajuste fino, de fato, que o piloto tem que fazer. O que diminuiu muito o número de pilotos testando, mas o piloto ele continua sendo imprescindível, né? Porque enquanto o computador ele tem uma base 2 de análise sobre um componente, sobre um fenômeno, o cérebro de um ser humano ele tem base 10. Eu vou dar um exemplo. Você vai testar o ruído, por exemplo.
equipamentos sofisticados para caramba, vão te dar aquela frequência. Então, ele vai dizer para você se o volume é alto, se o volume é baixo, ele vai dizer para você se a frequência é média, se a frequência é aguda, se a frequência é grave. Ele vai colocar para você dentro desse gráfico. Só que ele não sabe se, para o ser humano, é melhor o médio, se é o médio para o agudo ou se é o médio para o grave. Ele não sabe analisar isso. Ele não sabe, por exemplo, analisar uma coisa é eu ter um ruído a 140 km por hora e um shimmy a 140 km por hora. Outra coisa é eu ter um shimmy a 90 km por hora. As pessoas andam muito mais a 90 do que a 140. Né? E aí por diante. O equipamento ele não tem essa... Ele não consegue fazer essa análise. O ser humano consegue e ele julga essa análise, ele dá nota, aprova ou reprova por conta disso. Interessante. E César, assim, comparando caminhão, que nem eu brinco assim, caminhão e carro, tem volante, tem roda, né, tem motor. Qual que é a grande diferença num teste? Assim, o carro eu vou para essa linha, o caminhão eu vou para outra linha. Quais são as grandes diferenças entre um e o outro? Tá. É assim, são dois universos bem distintos e o piloto tem que ter essa noção. Por quê? Numa escola mais lá atrás, quando eu trabalhava na indústria, nas montadoras, havia uma bobagem que era feita na época, eu vou explicar o porquê bobagem, que aonde as pessoas queriam, pilotos de testes, engenheiros, queriam testar caminhões e ônibus, como testava carro. Então, por exemplo, o cara fazia manobras de realinhamento com caminhão e ônibus até entortar o ônibus, até levantar a roda de caminhão. E veja, aí eu fui para a Itália, fiquei um tempo lá na Itália, e lá é muito curioso, porque os caminhões eram mais potentes, sobre vias que eram mais estreitas. E o que manda no caminhão, no ônibus? É precisão. Precisão. Se uma coisa é eu fazer isso aqui, ó, e ter folga no volante, outra coisa é fazer isso aqui e já responder. Quando eu faço esse movimento, ele não pode ter elasticidade, velocidades do usuário. Então, lá fora, eu fui ver e fui aprender de que muitos que testavam caminhões aqui levavam o caminhão com os testes que não tinham nada a ver. O que valia realmente eram testes mais, como eu disse, de precisão, menor velocidade e o caminhão justo, andando em cima de um trilho. Tá? Porque o que mais pega num caminhão, quando a gente fala de uso para um frotista, é a durabilidade, se o caminhão é econômico. O segundo item que mais consome numa frota são os pneus. Então, os pneus têm que estar bem alinhadinhos no chão, não podem estar dobrando, enfim. E isso fez com que eu começasse a discutir dentro do mercado nacional uma mudança de comportamento nos testes. Esse negócio de entortar ônibus, o cara fazia um handling com o ônibus, abria todas as janelas. O cara descia do ônibus e falava assim, cara do caralho, eu sou um puta piloto. Quando você vai ver, isso não quer dizer nada. Você só está estragando o carro, você só está estragando o protótipo, você está perdendo tempo com isso. E eu aproveito essa oportunidade para dar um recado importante para todos que estão nos ouvindo. Eu respeito demais, cara. Respeito demais. Com os carros, você chega em velocidades extremas. Você chega em velocidade muito alta. Só que o carro, por ser muito mais leve que um caminhão, ele perdoa. Um carro, quando ele começa a sair, ele te avisa. É como se o carro falasse para você assim, mano, tira o pé, mano, você entrou muito rápido, já corrige, já faz um contrasterço. O carro conversa com você dentro do limite de dirigibilidade, perdendo para controlabilidade, quando ele está escapando, você provoca a situação em alguns momentos, em alguns testes específicos, o carro lhe avisa. Caminhão e ônibus não avisa. Quando a porra escapa, ele não devolve mais. Resultado. Com 30 anos, quando eu falei, infelizmente, nós morreram ao longo dessas 3 décadas, 6 colegas de trabalho. 6 amigos morreram em testes, trabalhando. Um só morreu dentro de um carro e ele não estava nem necessariamente testando, ele estava fazendo um teste na Argentina e foi num deslocamento
que onde ele estava tentando recuperar um tempo atrasado. Veja, ele não estava ali testando, não, foi na via. Foi uma tragédia. Mas foi o cara que morreu com o carro. O resto, todos os outros, foi tudo pilotando caminhão e ônibus. Caminhão e ônibus. Então, eu sempre digo isso muito quando eu vou dar palestras para empresas de ônibus, para motoristas de ônibus, para motoristas de caminhão. Eu sou convidado com muita frequência para fazer isso. Eu falo do respeito que a gente tem que ter com o caminhão. Ele é muito pesado, você se senta muito alto, porque veja bem, quanto mais baixo você se sentar, eu digo baixo, próximo do piso, maior é a sua sensação de velocidade. As coisas passam muito rápido. Como o motorista do caminhão senta muito alto, longe do chão, você está a 90 por hora e parece que não é nada. Você está na rodovia dos Bandeirantes, tem caminhão passando você a 130 km por hora. E a desaceleração da massa, ou seja, do peso, ela não é proporcional, ela é exponencial. Resultado. Eu tenho o hábito de ouvir a rádio CBN, até porque eu faço o CBN Motor, que passa em Campinas e 74 cidades. Agora não, por causa da quarentena. Mas quando nós estávamos no ritmo normal, todos os dias, sem exceção. Rodovia dos Bandeirantes, acidente com o caminhão. Castelo Branco, acidente com o caminhão. Fernão Dias, acidente com o caminhão. E assim vai. Rodovia Dom Pedro, acidente com o caminhão. Rodovia não sei lá, acidente com o caminhão. Ou seja, os caminhoneiros, eles perdem essa sensibilidade do perigo e da velocidade, não se antecipam ao que pode acontecer e aí provocam um acidente atrás do outro. Mas, repito, por falta de entender, por falta de reconhecer que um caminhão é muito perigoso se você não andar na velocidade dele. Então, há quem ache que um caminhão não aquaplana. Então, deixa eu falar uma coisa. Nós fizemos uma vez um teste numa pista de vidro, que é chamado de pista de vidro, eu vou explicar como é que ela é. Na verdade, é uma placa de vidro dessa grossura. Embaixo dela tem uma câmera fotográfica que fotografava, acho que era 8.000 quadros por segundo. Então, quando você passava com o pneu do caminhão em cima desse vidro, nele tinha um líquido de contraste da Kodak. É como se fosse um leite. Então, quando o pneu passa ali, o que está tocando no chão fica preto, mas o desenho do pneu fica branco, por conta do contraste desse líquido branco. Então, segundos antes, fração de segundos antes do caminhão chegar em cima a 60, 70 por hora, em cima dessa placa de vidro, ele aciona uma fotocélula. E a câmera que está aqui embaixo, nesse vidro, uma sala subterrânea, começa a disparar. E o caminhão passa. Rapaz, quando você vai ver, a gente fotografa primeiro o caminhão parado, para ter o desenho certinho do pneu. Quando você vai ver um caminhão, o volume de água é 1,5 mm, uma coisa bem pequenininha. Quando você vai ver o quanto de contato o pneu tinha no chão, você se assusta. Porque de uma banda de rodagem inteira, cara, não tinha 30%. Então, você não está sentindo, mas o caminhão está aquaplanando. Choveu, tira o pé. Caminhão não perdoa. Escapou, é muito peso, ele não volta mais, né? Então, toda a experiência que eu tive como piloto de teste, essa mudança no protocolo de teste, eu tive uma briga, eu sei que eu estou me estendendo, mas acho que vale a pena para que o pessoal tenha esse respeito ao caminhão. Uma vez eu tive uma briga com uma montadora, e eu vou explicar como é que foi. A montadora queria fazer teste de aderência máxima no molhado, que se fazia, né? Seco, tal, e tinha o teste de molhado. Saber se a massa do pneu, por exemplo, se o composto do pneu tinha aderência no molhado. E ele queria fazer o teste com o caminhão carregado. E aí eu disse que eu não fazia e que estava errado fazer o teste com o caminhão carregado no piso molhado. Aí qual foi a justificativa da montadora? Cara, mas as pessoas não andam com o caminhão carregado no piso molhado? Eu falei, andam. Só que o que você não está entendendo é que você não vai enxergar nada. Por que você não vai enxergar nada? O caminhão carregado, quando você acelera, ele não responde, ele está carregado. Eu preciso dele leve para fazer a roda patinar. Quando o caminhão está vazio, e o que eu fazia no eixo traseiro,
Eu ficava com uma rodagem só, não ficava com rodagem dupla. Exatamente o quê? Para o caminhão, a rodagem patinar. Para toda a força do motor, fazer o pneu patinar, perder a aderência. Com ele carregado, a hora que você vira na curva e você está com excesso de velocidade porque o caminhão está leve, você sente o pneu dianteiro escorregando. Se você carregar, você não vai sentir. Todos os pneus para você vai ficar igual. Só que tem um detalhe. A hora que escapar 23, 30 toneladas, você não recupera mais. Você só vai se matar e não vai enxergar nada. Você vai andar mais rápido com ele vazio, você vai estressar pneu dianteiro e pneu de tração, porque o pneu dianteiro é um e o pneu de tração é outro. Primeiro, o que você faz? Legal, olha só, carro são os 4 pneus iguais. Você bota 4 pneus e vai testar. Pneu de caminhão, não. Primeiro, você testa só o eixo dianteiro. Você troca todos os pneus só de eixo dianteiro e mantém o de tração. Depois que você achou o melhor pneu de dianteira, aí você vai lá e começa a mudar os compostos dos pneus de tração. Então, primeiro você acerta a dianteira do caminhão, depois você acerta a tração. Carro não. Carro você já mete os 4 e vê como é que está o equilíbrio entre os eixos, né? É muito diferente testar. Resultado, convenci a montadora. Eles viram realmente era mais seguro fazer o que eu estava dizendo. Daquele jeito a gente conseguia ler a diferença entre os pneus. E aí mudou-se também esse protocolo de teste de aderência máxima no molhado para caminhões e ônibus, depois dessa interferência que nós fizemos numa mudança de protocolo de como testar a aderência máxima no molhado de caminhões e ônibus. César, legal. Sérgio, assim, uma aula, César. Assim, já que nem eu brinco assim, live boa, passa rapidinho, passa já meia hora, que nem interação. Nossa. César, vamos dar um abraço pro pessoal que está nos assistindo aí, que está passando, tá cheio e tem pergunta, cara. Cada live é uma aula. Daniel, eu só vou para fechar esse assunto, fazer uma última pergunta e a gente vai falar com a galera. Tá. Porque, César, só para ver se ficou bem claro, né? Esse teste com esse líquido Kodak, com esse vidro, ele é um teste, então, que foi feito com um caminhão vazio, né? Sem carga. Pergunta 2, já ligando aí. Não, desculpa. O teste de aquaplanagem, como ele é em linha reta, ele foi feito com caminhão carregado. O que a gente não faz é o handling, que é dentro do circuito. Esse é com o caminhão vazio. Porque você tocou num ponto, César, essa questão da aquaplanagemque eu vou dizer que é mais do que muita gente, a grande maioria, que acha que o caminhão, sim, pode aquaplanar, leve. O caminhão, sim, por exemplo, um cavalo mecânico desengatado, quando você dá motor numa subida, ele vai distracionar com a pressão de caminhão carregado, que não tem a ver com aquaplanagem. Mas o que você está falando é que ele sofre uma aquaplanagem mesmo carregado, que você viu que só tinha 30% do pneu. Sim. É esse o tamanho do problema. Exatamente. Porque o que acontece? Embora as ranhuras do pneu, né, que é o sulco, seja largo, os blocos, ele tem uma área de contato muito grande. E tudo que água quer é área de contato grande. Quanto maior a área de contato, maior é o fenômeno de aquaplanagem, né? Então, dentro do bloco, aquela pata, aquele bloco grande, com pouco... a gente chama de lamelas, né? Como ela tem pouca lamela, ele acaba aquaplanando. Então, a gente aprendeu esse fenômeno e, a partir de então, começou a cada vez mais levar esse conceito para as transportadoras de muito cuidado no molhado, tirar o pé do acelerador, porque é o que eu falei, um carro, você sente a aquaplanagem. Qual que é o problema do caminhão? Ele não sente. Enquanto um carro, ele fala para você, ele te avisa, tira o pé, tira o pé, tira o pé, o caminhão fala, fui. Ele não dá recado. Então, vamos lá. Você está dirigindo um bitrem. A última composição lá, ela está balançando. Você não sente, cara. Você não sente aqui no volante. Não, acidente de moto que entra atrás do caminhão de um bitrem, os caras que buzinam e avisam, você tem um cara enroscado, o cara não sente. Então, vai totalmente da... A única coisa que o caminhoneiro sente é o eixo dianteiro do caminhão. Se a definição de trajetória está boa, se tem folga ao centro, se ele tem uma elasticidade de entrada, isso ele sente.
Um pouco do eixo de tração, ele sente mais composição. Quantas vezes você vê nego aí com o pneu batendo, até explodir? Ele não... Aí fala assim, puta, o motorista ele é orelhudo. Não, ele não sente. Você não tem... Primeiro, vamos entender o seguinte. Toda vez que o caminhão está em dinâmica, como todo carro, ele está em dinâmica, você dirige olhando para frente. Quando o eixo dianteiro bate no buraco, por exemplo, ele dá na tua mão e dá no teu volante, e depois o teu pensamento é o seguinte, é tudo que vem para frente. Você não sente o que está de você para trás. Por quê? O que está daqui para trás é passado. Você está preocupado com o que está vindo para frente. Uma aquaplanagem, e por que a gente perde carro de controle? Você sente no volante, mas você não sente o eixo traseiro. Mesmo de um carro. Lembra aquela minha máxima lá que virou, graças a Deus, aí todo mundo seguiu que num carro de passeio, os pneus novos tinham que estar no eixo de trás e não no eixo da frente? Era por causa disso. Porque você não sente o eixo traseiro. Quando o eixo traseiro escapa, vai de uma vez. Quando o eixo dianteiro começa a escorregar, ele te avisa. Imagina um caminhão que não tem só um eixo traseiro. Ele tem, às vezes, 2 eixos só no cavalo, depois mais 9 eixos na composição, né? Se for um bitrem de 36 pneus, enfim, de 9 eixos. Então, tem que tomar cuidado. É juízo mesmo, é respeitar a máquina. Legal. Vou agora fazer o que o Daniel falou aqui para... Isso, faz aí que a galera Para não puxar a minha orelha. Eu puxo a orelha. E só um comentário assim, né? Tô começando a descobrir porque ele faz sucesso domingo de manhã na Globo, viu, cara? O cara manja do bagulho. Aí nessa hora eu dei aquela pipocada. Vamos lá. Eu perdi os comentários aqui, Daniel. Toca por aí, por favor. Perdeu, peraí, então que eu vou ter que abrir, que eu não estava controlando. É ao vivo, calma. Não, legal. Calma. Quando vocês procuram, então, eu vou contar uma historinha rápida. Você sabe que é um barato, né? E as pessoas, obviamente, me conhecem por conta do programa Auto Esporte. Eu não sei se vocês sabem, mas ele é a maior audiência da TV brasileira nos finais de semana de manhã, aquela coisa toda. E o pessoal está vendo, sempre me vendo de carro. E quando eu chego numa transportadora para dar uma palestra, coisa do gênero, é natural. Os motoristas de caminhão com 20, 25, 30 anos, quando eles me veem lá, eu disse, esse cara não entende nada de caminhão. Esse cara aí é um globalzinho que está aqui, não sei o quê, papapá. Rapaz, eu começo a falar do caminhão 35300. Quem está ouvindo a gente aqui, sabe eu lembro. Falando. Cara, câmbio seco, né? Caixa seca, sem sincronizado, 500 rotação para cima para você trocar, 500 para baixo para você reduzir, e você troca a marcha muito mais fácil se você não usar a embreagem, né? Se você der 2 tempos. Então você tira, na segunda coloca e vai embora. Aí você começa a contar essas histórias, os caras falam, rapaz, não é que o cara é do trecho mesmo? Isso é verdade, que nem a história também lá do Maio Amarelo, eu não acreditei que você falou, tem um caminhão, eu disse, eita, querendo ser simpático comigo aí, que é do Planeta Caminhão. Eu consegui. Vamos lá. Um abraço para o José Fernando Júnior, obrigado por estar aí desde o começo com a gente. Fernando JS, fala grande, Fernando, lá de Tatuí. Daniel Fuli mandando um abraço. Sergião, Daniel e César, forte abraço. Marcelo Pádua, Disque Pontes. Bom, Disque Pontes, para quem não sabe, está escrevendo um livro que é o maior livro da história do transporte brasileiro. Está dedicando a sua vida a fazer isso, né? Viajando o Brasil inteiro, contando histórias de implementadores. Eu, particularmente, não vejo a hora desse livro ser lançado para a gente poder ler aqui em casa. Júnior Chapado, nosso brother, está mandando aqui um abraço. Fala, Chapado, beleza, irmão? Carlos Rabelo Costa mandando aqui um abraço ao piloto César Urgnani. E meu comentário travou e agora voltou. José Fernando Júnior elogiando, Carlos Rabelo Costa, Grupo Drivers, Rômulo Ramos mandando boa noite. Eu estou lutando para... Fábio Amorim mandando um abraço. Rômulo Ramos, seu avô tinha um corpão igual ao do Sérgio.
Me zoaram aí agora. O horário, deixa eu ver se o horário Legal. permite. Acho que o horário não permite. Beijo no coração, Rômulo. Pessoal mandando aqui, Ramires Correia, boa noite a todos. Ramires Correia, a voz das pistas, maior locutor de automobilismo que eu conheço. Ronaldo Barbosa, mandando um abraço. Eu estou apanhando um pouquinho aqui, porque estou no computador. Marcelo Epifani Monteiro, Fábio Amorim, Sidney Marques, grande Sidão. Tudo bem, irmão? Toda a galera aí acompanhando. César, boa noite. O Marcelo já mandou uma pergunta. Marcelo Monteiro manda. César, boa noite. A Mercedes-Benz testou no Vactros 4 anos. Você participou de algum desses testes? Como é que é? Eu não entendi. Se você participou de algum dos testes do novo Actros, que foi 4 anos de testes. E aproveita para emendar se você conheceu a pista nova também da Mercedes de teste, você já andou nela. Sim. Então, sobre a pista, né? A pista, inclusive, reprisou agora na quarentena um teste que fizemos lá com eles na pista. Eu já estive na pista 4 vezes. E foi muito legal porque a Mercedes ela tem um caminhão que é um Actros. E esse caminhão ele é um laboratório que registra todas as pistas e circunstâncias do mundo inteiro. Então, veja, só para você ter uma ideia, a gente trata isso na matéria, cada roda, que são, na verdade, parafusos que você vê na roda, são sensores. Cada roda daquela custava algo em torno de R$1 milhão. Um negócio assim, maluco, o caminhão. Você sentava aqui, quem puder, entra lá, acho que está como pista de testes, caminhões, vai assistir. Atrás de mim aqui, da cabine, onde seria o leito do motorista, é só computadores. E o que é um barato? Que esse caminhão, ele andou o mundo inteiro, entre eles, dentro do Brasil e também dentro da pista da Mercedes. Dessa forma, o caminhão, ele ajuda a fazer com que toda a reprodução das pistas que nós temos, por exemplo, no Brasil, ela também seja representada dentro do campo de provas, porque isso é muito importante. Embora o campo de provas ele ajuda, ele acelera, mas ele tem que reproduzir no máximo o que acontece lá fora. Mas jamais você deve desprezar testar também na rua, desde que situações normais, né? E aí, falando de campo de provas, alguém aí de Tatuí. A pista que eu comecei a trabalhar em 89 era a pista da Ford, na época Auto Latina, em Tatuí. Morei em Tatuí 6 anos nesse período. Cheguei lá com 21, com 24 me casei e fui embora de lá quando eu já tinha uns 10 anos. Então, conheço bem ali a região de Tatuí. Mas voltando à Mercedes. Então, eu tive esse contato com o Actros e a gente testou bastante Actros, mas quando nós fizemos algumas matérias, onde vários caminhões estavam envolvidos, o projeto já estava pronto, né? Eu não cheguei a dar prestar algum tipo de trabalho, vamos assim dizer, na época do desenvolvimento do caminhão, mas fui convidado para fazer uma avaliação e dizer para eles o que é que eu achava, né, do caminhão já acabado, tudo tal. Um caminhão bem bacana, um caminhão bem legal, evoluíram bastante com eles. E também foi um caminhão que a gente só não andou, mas viu muito da tecnologia dele lá em Hannover, né? Porque lá tinha bastante Actros em Hannover. Inclusive, você andou no elétrico também, né? Isso, andei no Electro. Eu acho assim, o pessoal fala muito de carro elétrico falando de carro de passeio, né? E sendo que, se você for parar para pensar, o elétrico, o autônomo, o semi-autônomo, ele está muito mais adequado ao transporte do que o carro de passeio, né? Nós estivemos lá nessa última edição, né? Você lembra? E o que mais se falou foi sobre matriz energética. Se falou muito sobre carro elétrico, mas foi dada uma atenção muito grande, por exemplo, para o gás, principalmente para o GNL, né, que é o gás natural liquefeito. Enquanto aqui a gente tem muito gás natural veicular, o que é o GNL? O GNL é o mesmo gás, só que submetido a menos 167 graus. Ao invés de você ter 2 tanques de combustível, você tem 2 garrafas térmicas, né, para manter a temperatura do GNV baixo. 2 tanques daquele, não eram grandes, aquelas garrafas térmicas,
eram comparados a 120 litros de diesel, o que dava uma autonomia de 1.200 quilômetros por um caminhão, por um cavalo mecânico puxando aí 43, 50 toneladas. E eu me lembro que na Espanha eles já tinham 50 caminhões numa rota lá fazendo esse tipo de transporte. Outra coisa que foi curiosa foi o híbrido, né? Por exemplo, em ambientes onde é carbon free, que você pode entrar com um caminhão, o próprio caminhão, através de GPS, ele identifica que aquela zona é carbon free, aí entra um motor elétrico só para aquela região. Depois entra o motor a combustão, seja ele queimando GNV, ou GNL, ou diesel, ou daí por diante. E quem fez sucesso lá foi aquele ônibus da Volkswagen, né? Achei aquilo muito curioso. É verdade. Né? Aquele ônibus foi curioso porque os caras pegaram um motor AP e ele só serve como gerador, ele não traciona. Colocaram ele do lado do motor elétrico para recarregar as baterias. Como ele tem o gerador para carregar as baterias, jogaram as baterias para cima, porque você consegue colocar menos baterias, então não fica tão pesado. O assoalho fica liso, né? Não tem praticamente plano, então tem mais espaço. E eu me lembro que foi um sucesso. E o que é interessante, esse motor a combustão, flex, você pode usar etanol, que é mais limpo, né? Recarregar as baterias. Então, como ele vai se recarregando, você não precisa espetar ele na tomada. Fez um sucesso danado esse caminhão, esse ônibus da Volkswagen, no salão de Hannover, 2 anos atrás, né? Acho que foi. Motor 1.4 TSI, né? Isso. Para empurrar todas aquelas baterias. É bem legal mesmo. Continuando aqui, Wesley Fernandes mandando um abraço, meu parceiro de trupe. Um abraço, irmão. Obrigado por estar acompanhando. Minha esposa está acompanhando, dando a moral hoje da presença no Planeta Caminhão. Aí, viu? Viu que tem global? Até minha esposa está vendo. Pô! Marcelo Epifânio comentando aqui que realmente antigamente os caminhões eram muito duros. O Disque Pontes elogiando a aula. O Daniel Valim mandando um abraço também, escutando, prestando atenção. A galera tá gostando muito, viu? Paulo Almeida, irmão meu aí também, Planeta Caminhão, de parabéns. E a galera elogiando bastante aqui. Transporta Brasil, Léo Doca do Transporta Brasil, tá junto na área também aqui com a gente. Fazendo a pergunta piadinha dele de sempre sobre machine learning, que é o que quando a gente não sabe muito sobre como é que o caminhão pensa, a palavra é falar machine learning. Mas isso aí é só uma piadinha interna. E a galera falando aqui, Edinho Conrad, Elias de Souza, Dirceu Ramos, Alex Baruco, o Baruco está com a gente, o Alex Baruco, que é o responsável por toda essa inteligência digital dos caminhões Scania. Que bacana ter a sua presença, Barucão. É o cara aí que manja toda essa parte aí dos serviços conectados, essa loucura toda. Que legal. César Monstro está mandando um elogio. João, vou aproveitar aqui, vou continuar um pouquinho da nossa conversa aqui, aproveitar o cara lá do piloto de teste e tal. Você falou muito, César, que o carro avisa que quando você vai perder, certo? O caminhão não avisa. E aí tem aquele, e se? E se eu perder o caminhão, certo? Assim, o que você indica? O que eu faço, cara? Perdi, errei, ok, errei. O que eu faço agora? O outro jeito de perguntar isso do meu jeito é: o que eu faço quando deu merda? Quando você falou, puta, quando você dá aquela gelada e falou. Então, olha só, o que acontece é assim, vamos separar em 2 momentos, tá? O que evita acidente não é a direção defensiva. O que evita acidente é direção preventiva. 95% dos acidentes não acontecem quando você atua na direção preventiva. Qual é a diferença entre a direção defensiva e a direção preventiva? Na preventiva, você se antecipa ao que pode acontecer. Então, eu vou falar de algo bem trivial. Uma das coisas que mais estão provocando acidentes é o telefone celular. Tudo bem? Então, se eu tenho essa consciência e eu resolvo pegar lá o meu 2644 e vou fazer lá um transporte com ele, seja lá o que for, se eu pegar meu telefone, desligá-lo e colocar ele lá no porta-luva, qual é a chance, durante o meu trajeto, de eu ter um acidente?
Zero. Um acidente por conta de distração com o WhatsApp ou com o telefone. É zero. Por quê? Antecipadamente, eu sei que aquele negócio vai ligar, eu sei que vai tocar, eu sei que vai entrar mensagem importante, vai entrar 1000 mensagens idiotas de nada, de alguma coisa, de pubs que lá que fica pop-ups, que ficam toda no seu celular, eu desligo. Essa é uma consciência de direção preventiva, de atender, eu vou atender e a partir a escolher correr riscos. Onde eu quero chegar? Quem usa a direção preventiva escolhe não participar do risco. Agora, se você falar assim, não vai dar nada. Não, eu consigo me virar. Você está escolhendo correr riscos. E aí, qual é a diferença? Eu estou com o telefone ligado. E aí eu estou lá olhando a mensagem. Quando eu olho para frente, o trânsito parou. Aí entra a direção defensiva. Quando toda aquela preocupação com a preventiva caiu, eu me envolvi no risco, e aí, meu amigo, você tem que se vestir de canguru e dar teus pulos. Você vai ter que frear, você vai ter que virar o volante, você vai ter que tentar evitar o choque, que é o momento que vocês estão falando, que é o momento do risco. Você não se antecipou ao que podia acontecer, o problema aconteceu. Qual é a palavra, qual é o momento neutral nesses dois? É que quando eu resolvo desligar o telefone celular, ainda esquentando o caminhão, por exemplo, meu coração está batendo 70 por minuto. Eu não estou tenso, eu não estou nervoso, eu estou calmo. Eu não estou sob estresse. E essa decisão, o caminhão está parado. Quando você está na direção defensiva e você vai bater, teu olho abre, tua pupila dilata, pelo córtex visual, bateu uma informação na amígdala cerebral, que está acima do hipocampo, e a amígdala cerebral liga. Quando ela liga, o que é a amígdala cerebral? Ela é responsável pelo nosso instinto de preservação e é ela responsável por ativar na gente a percepção de risco. Quando ela liga, ela é uma sirene que faz pé, 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 pé no nosso cérebro. Ela manda uma descarga elétrica para as glândulas suprarrenais e para as glândulas adrenais. Vai vir uma tropa de elite de substâncias na sua corrente sanguínea. A mais potente delas, a adrenalina. Por que quando a gente se assusta, o nosso coração bate muito forte? Porque o teu coração tem que mandar rápido sangue com adrenalina para membros de ataque e fuga. Negão, perna para correr e braço para dar pancada. É para lá que o sangue vai. E ele vai para o músculo que está agregado ao esqueleto. Você olha para o sujeito, ele está branco que nem um papel. Ele tem uma vasoconstrição. O sangue sai da região periférica e vai para a região intramuscular. Desgraçadamente, o cérebro é uma das partes mais irrigadas de sangue. Só que, como você produziu adrenalina, adrenalina nada mais é do que glicose. Glicose é açúcar, para dar potência para o músculo. O excesso de açúcar na região de cérebro gera as hipo da vida, que vai gerar embaralhamento mental e cristalização. Isso explica porque uma pessoa está no celular atravessando a rua e quando o caminhoneiro dá aquela buzinada, pé, o que a pessoa faz? Ela para e fica congelada. Ela não vai nem para frente, nem para trás. Ela quer gritar e a voz não sai. E ela morre atropelada olhando para o caminhão. Você congela, você cristaliza. Então, sabendo que o ser humano reage assim, ele deve evitar, por tudo que é sagrado, se envolver na direção defensiva. Porque por mais que você saiba que numa aquaplanagem, por exemplo, é só você tirar o pé do acelerador e manter o volante na trajetória, na hora do susto, você não reage assim. Nessa hora, você deixa de ser racional para se tornar um primata que está tentando sobreviver. Por que o ser humano reage assim? Nós, quando você se assustou,
na hora do trânsito, na hora que você vai perder o carro, na hora que você vai bater, pesou no teu ombro 3 bilhões 600 milhões de anos de tentativa de sobrevivência na Terra. Nós descemos da árvore. De lá para cá, para a gente não morrer, nós fomos desenvolvendo esse alarme, que numa situação normal do dia a dia, ajuda a gente a sobreviver. Mas vai uma frase potente agora. As maiores e melhores técnicas para você se safar de uma situação de emergência dirigindo um carro vai contra o teu instinto de sobrevivência. Você freia quando não deveria, você vira o volante mais rápido do que deveria. Por quê? Porque você quer se livrar daquela situação. Você olha para o poste e vira o volante olhando para o poste. Você vai bater no poste. O carro vai para onde você olha. É contra o teu instinto. Enquanto as pessoas não se atentarem para 2 pontos importantíssimos. Se nós entendêssemos mais lei da física, eu falei há pouco que a desaceleração da massa não é proporcional, ela é exponencial. Se nós entendêssemos e respeitássemos, nós não batíamos tanto o carro quando a gente bate. Se nós entendêssemos de fisiologia humana e reações humanas na crise, nós respeitávamos as nossas limitações e nossas características e, portanto, não batíamos tanto o carro. Para responder à pergunta, a única coisa que vai salvar não está na mão do homem, está na máquina. É termos caminhão com ABS, é termos caminhão com controle de estabilidade, é termos caminhão com controle de tração. Por quê? Esses sistemas semi-autônomos empregados no caminhão, e nós vimos isso já em caminhões maravilhosos, aonde você coloca no piloto automático, a distância que ele deveria ter a 80 por hora do carro à frente, sei lá, é 50 metros. Você, ser humano, se distrai e anda colado. O radar não. Você vai acelerar e o caminhão vai manter aquela velocidade. Aquele carro à frente vai diminuir a velocidade, ele vai diminuir sozinho. Aquele carro da frente breca, ele vai e breca sozinho. Alertas de frenagem de emergência. O trânsito parou até você... Porque pensa só, tudo que você vê, ele está com 1,5 segundos de delay. Então, imagina, quando o carro da frente brecou, ele brecou, foi instantâneo. Até você perceber que entrar a luz no seu córtex, no seu visual. Você perceber a desaceleração. Você falar para o Tico, falar para o Teco frear. Desgraçadamente, o pé está muito longe da cabeça. Até eu chegar no pé, o pé e no freio e brecar, você levou 1,5 segundos para começar a brecar. Por que isso acontece? Porque nós não enxergamos com os olhos. O olho é só uma passagem. Você enxerga através de neurônios especiais que você tem aqui atrás do crânio, no cérebro. A imagem entra, vai lá, eles vão reconhecer em 3D, eles vão reconhecer o que é, vão perguntar para o hipocampo se eles reconhecem, vai ver cor, imagem, volume. Só aí o teu cérebro fala, porra, é um carro freando, vai bater, e chama a amígdala cerebral e você breca. Tudo isso leva 1,5 segundos. Nós temos um tempo de reação. Equipamento, não. Se o negócio desacelerar, desacelera na hora. Se o negócio parar, ele enxerga na hora. Se um objeto entrar, ele enxerga na hora. Os equipamentos e sistemas eletrônicos, eles não têm tempo de reação. Então, da onde vem os engenheiros, de um bom tempo para cá, mais do que desenvolver máquinas e entender de mecânica, começaram a aprender como é que funciona o ser humano, como é que funciona a cabeça do motorista. E começaram a implementar sistemas autônomos, assistentes para ajudar o motorista. Então, está aquaplanando, controle de tração, tira o acelerador. Porque, lembra que eu falei? O cara não sente o caminhão. Só que se uma roda der uma patinada lá, na hora o gerenciamento eletrônico corta o motor. Aonde o motorista ia continuar com o pé do acelerador, pisca uma luzinha no painel e tira a potência. A hora que ele freia, em vez de uma roda travar e bloquear, e ele virar o volante reto, a roda vai continuar girando e deixar ele para a trajetória. Como eu disse, ele vai identificar um carro parado lá na frente, vai brecar bem antes da ação do motorista e vai salvar vidas.
Então, eu seria aqui com uma experiência que eu adquiri ao longo do tempo, não estou dizendo que eu sou o pai da matéria nem nada, mas o que salva a vida... E nessa hora, você precisa de um anjo da guarda. Existem dois. Um é a tua fé. E ela funciona. E ela pode te salvar, se é que você tem fé. A outra é um anjo da guarda chamado tecnologia de segurança ativa e passiva embarcada nesses carros, como tem na Europa. Isso sim salva a vida, porque infelizmente, como eu disse, nós temos características e limitações, e exatamente no momento que você acabou de me perguntar, e aí? E nessa hora? É a hora que você mais precisa da calma, é a hora que você precisa mais do tempo de reação, e nós não temos. Se você conseguir frear, olhar, até você não é normal. Você não é um ser humano, você é uma máquina. Você é uma máquina programada para aquela situação. Como seres humanos que somos, vou ser redundante, temos limitações, temos que respeitar essas características e tirar o pé do acelerador. O único jeito de você não perder o carro é não escolher. Eu digo o seguinte, eu tenho uma técnica de aquaplanagem, uma técnica de direção, e ela é 100% eficaz. Todas as pessoas que fizeram, ninguém o aquaplanou. Quer saber qual é? Opa! Não aquaplana. Tira o pé do acelerador. Todos que fizeram não tiveram problema. Choveu, tira o pé. Olha a marca que os pneus do carro da frente deixam no chão. Aquelas pegadas que ficam, aquele rastro, é um indicativo importantíssimo do volume de água que está na pista. Se aquilo começar a fechar rápido, tira o pé, tem muita água na pista. Se está bem marcado e extenso, significa que tem pouca água na pista, o que não quer dizer que você pode correr, mas é um indicativo de volume de água que a pista tem. Vai pegando esses sinais que a natureza te dá. Agora, não dá para você prestar atenção nisso falando ao celular, falando no PX, e daí por diante, preocupado com a morte da bezerra, ou você está dirigindo pronto e inteiro, ou então você vai sempre estar na situação de direção defensiva, que, como eu disse, não evita acidente. O que evita acidente, 95% dos acidentes são evitáveis quando você usa a direção preventiva, se antecipa ao que pode acontecer. E só para... Eu sei que eu estou alongando muito essa resposta, mas a direção preventiva, ela começa na noite que antecede a viagem. Em você dormir bem, em você descansar bem, em você se alimentar bem, em você estar disposto. Não é só a máquina, caminhão, que tem que estar perfeita, é você. Então, quem é um cara que tem educação para a segurança? Porque eu usei a palavra educação para a segurança. Porque o brasileiro ele é muito mal educado para as questões de segurança. Eu sou de uma época que, se você, antes de sair com um caminhão, não sangrasse o bujão de freio para tirar a água do reservatório, se você não checasse todas as lâmpadas, se você não visse o nível de óleo do motor por vareta, você era mandado embora. Você era mandado embora. Porque um profissional do volante, e eu aprendi isso com meu avô, e isso era uma regra para os pilotos de testes. Não existe você sair com um caminhão de manhã e não checar óleo, não sangrar. Hoje não. Hoje você não tem mais que sangrar com os caminhões novos, né? Você não tem mais que sangrar. Hoje a vareta está no painel. Mas olha como é que era antes. Era o quê? Direção preventiva, se antecipa. Hoje você vê nego, meu, luz no painel piscando, o motor funde. E o cara não para o caminhão. Não, os transportadores que estão aqui nos ouvindo, que o diga. Hoje a montadora tem que fazer o quê? A hora que uma luz vermelha pisca, ela tem que cortar o caminhão. Entrar com um sistema de gerenciamento eletrônico, um sistema de alerta no caminhão, apagar o caminhão, senão a porra do motor explode, que o cara não tira o pé do acelerador. E está lá a luz piscando, até o motor fundir. Então, olha quanta coisa a nova tecnologia precisou entregar nos caminhões para ter menos quebra.
para ter menos a interferência equivocada do motorista danificando o caminhão. Agora, é claro que a esmagadora maioria dos motoristas de caminhões são bons caminhoneiros, são bons, porque senão isso aqui seria uma máquina de moer carne. É que a minoria, infelizmente, ela é barulhenta. A minoria ganha destaque porque atropelou, porque matou, porque explodiu, né? Então, nós precisamos dar muito mais importância para os bons, os que dirigem bem, premiar os que dirigem bem, para aqueles que estão fora da curva, entrem e façam parte desse público seleto de pessoas que são bons motoristas, que dirigem bem, que têm orgulho de dizer: sou caminhoneiro, sou motorista de caminhão, sou motorista de van, sustento a minha família com isso, quero voltar para casa, quero praticar cordialidade no trânsito, quero fazer diferença para as pessoas do trânsito, que é isso que importa. O resultado para a companhia, resultado... Porque, imagina, passada essa quarentena, os transportadores não pararam. Mais do que nunca, as pessoas vão ter que começar a ter resultado diminuindo o custo. E o que é diminuir custo? Não é pôr o pneu mais barato, é fazer o pneu bom durar mais. Como é que ele dura mais? Calibrando constantemente, checando constantemente, tendo a carreta alinhada, tendo o caminhão alinhado, tirando o pé do acelerador, fazendo a curva direito, freando mais no retarder, mais no freio motor do que no freio de pé, para que o caminhão tenha menos manutenção. O motorista é uma peça fundamental para diminuir custo. E a gente conseguir retomar a nossa economia, retomar a economia das transportadoras, e com essa ferramenta tão importante que é um motorista fazendo uma direção econômica, fazendo uma direção eficiente, investir em treinamento para que o caminhão tenha mais performance e daí por diante. Por mais eletrônica que você tenha, ainda quem comanda toda essa bagaça é um sujeito chamado motorista, e ele é fundamental para o segmento, né? Então, enfim, é isso. Sérgio, live pancadaria, meu. Aí, boa pra caramba, porra. Parabéns, cara, meu, uma aula mesmo, assim. Até o Júnior... O Júnior comentou aqui, é aula de direção, medicina, psicologia, tudo junto, cara. Porra, não, são coisas que, assim, parabéns, assim, cara. E continua dessa forma, continua estudando desse jeito, que você deve estudar muito, não é só pegar a máquina, cara, botar de lado, não. Essa é a melhor parte, essa é a parte mais bacana que a gente tem, é também botar na pista, acelerar. Né? Eu já tive o prazer, o Sérgio já teve o prazer de ficar 3 dias na pista da Iveco, lá em Sete Lagoas, que é um oval e tal. E até a gente estava com um brinquedo bem interessante lá, que era uma Moda 360, uma Ferrari. Foram 3 dias brincando. Mas, assim, ali é a parte mais divertida da coisa. Mas todo esse estudo, saber o porquê que reage desse jeito, como é que a pessoa reage, por que você faz isso. E eu acho que é justamente essa mensagem, assim, através de uma coisa bem simples, que é uma palavra que está aparecendo muito, eu acho, justamente nessa época, que é a conscientização. Se ninguém se conscientizar, nada vai acontecer, seja ela na estrada, seja também em termos de saúde, dessa pandemia toda que a gente está vivendo. Eu sei que não é objetivo falar da pandemia, claro que não é, mas a palavra do momento é conscientização, e ela vem que nem desde os primórdios que você falou, que eu não prestei atenção, mas perdeu anos de milhões de anos atrás, estava em cima da árvore, quando se conscientizaram que podia descer da árvore, o nego teve que ficar esperto e reagir em situações de risco de alguma forma. Sérgio, eu sei que você vai dizer, meu, está começando a live, não. A gente está indo já para 1h10 de live, então eu acho que é hora de dar mais uma passada aí nos comentários, ver se tem mais alguma pergunta bacana para fazer para o César, agradecer para o pessoal. Cara. É assim, pergunta... Primeiro, né, parabéns pela explanação. Nossa Senhora, realmente foi uma aula. Estou aqui também com o mesmo sentimento realmente desse conhecimento todo, que não é só a máquina, né? Na verdade, eu nem sei, porque a gente tem mais aqui, Daniel, tem mais umas 10, 15 perguntas nossas, mais um monte de pergunta que surgiu. Eu acho que você vai ter que voltar, César, mas vamos dar uma passada aqui. Vai ser um prazer, poxa vida. Mandar um abraço para o Jaime Alves, Jaimão, aí, ó. Esse trio manda, já gravei reportagem de tomamento comércio com o César, ele falou, quando o motorista vê, já era. Jaimão aí do programa Pé na Estrada está acompanhando a gente também. Adriano Carvalho, mandando um abraço para a galera. Fausto Júnior. Olha só. Fausto Júnior falou, isso é fato. Quando eu vi o anúncio da live, pensei,
O César, para falar de caminhão, você vê, né, César? É o que você comentou, né? Realmente o Fausto Júnior comentou que ele pensou nisso aqui. Vamos lá. Vendola, um abraço, Vendola, parceiraço. Dirceu Ramos, Adriano Cifrônio, eu vou passando aqui só para dar um abraço para a galera. Fagner Ramos está dizendo aqui, estou aprendendo muito com essa live. Estou com 1 ano e 7 meses, entrando agora no ramo de caminhoneiro. Olha que legal, César. Que legal. Ajudando Fernanda Lima, Gil Dinal, Ramires Correia. Olha só, forte abraço também. Quem mais? Alexandre Lúcio Fernandes, Eliésio de Souza, Juca Bala que é piloto. Juca Bala que é o cara que leva todas as arrancadas de caminhão e esse ano correu na Copa Truck também. Está com a gente aqui, gente finíssima. Lá na arrancada lá de Arroio do Silva, na areia, lá ele... Você está fazendo essa cara que é você que nem eu. Primeira vez que eu conheci o Juca Bala, eu pensei que era um motoqueiro. Não é, César. Não é? Não é. Você fez a mesma cara que eu. Quando eu cheguei lá em Arroio do Silva, eu olhei assim, Juca Bala, o cara da moto tá aqui de caminhão andando também. Aí eu fui conversar. Não é. É uma outra pessoa. É outro Juca Bala. Ele é de Juca Bala, transporta... tem uma empresa de transporte também. Acho que Expresso Rio Vermelho, né? Se não me engano. Expresso mas posso estar falando besteira. Isso. Não tá não. Expresso Rio Vermelho. O pessoal lá de Rondonópolis, puxa de Rondonópolis para cá, para São Paulo. Bem super gente boa ele, assim, divertido. Valeu também. por estar junto. Bom de conversa, que nem você. Barucão da Scania mandando mais um comentário aqui, que a gente já meio que falou, e também não vai dar para falar agora, mas era para comentar mais a experiência com ADAS. Você já comentou um pouco sobre radares, né, César? Sobre assistências ativas. Cris Bueno, do Velog 8 Rodas, obrigado pela presença também. Obrigado por estar junto com a gente. Alexandre de Oliveira. Alexandre de Oliveira falando, dirijo caminhão pesado todo dia e posso dizer que essas suas dicas são importantíssimas. Parabéns. Que bom. Giba Gardesani Filho, da Autocan TV, também está nos dando a honra da presença. Um abraço, Giba. Obrigado pela presença. Muita gente aqui elogiando. E eu acho, Daniel, que... eu vou parar, vamos encerrando por aqui, né? A minha última pergunta, na verdade, para o César, e eu queria ouvir, com esse teu conhecimento todo, que, infelizmente, muitos caminhoneiros, eu sei que tem gente que vai embora da live, mas você não vai embora da live agora, você que está assistindo. Muitos caminhoneiros não gostam do assunto de segurança, primeiro, porque incomoda, e segundo, porque dizem, mas se eu bater o caminhão, não é o cinto que vai me salvar. Aí você fala, mas peraí, se você tombar, você não vai ser arremessado para fora. Mas se eu tombar, às vezes eu vou ficar preso e não vou conseguir me salvar. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação do cinto com o caminhão. Na verdade, é assim. A gente falava agora há pouco, né, que a palavra do momento é conscientização. E eu até digo o seguinte, uma palavra que eu acho, uma frase que eu acho que, um sentimento que a gente tem que ter, que melhora bastante a história da conscientização, é inteligência emocional. Quando você pensa na inteligência emocional, você começa a pensar em não se afetar pelo ambiente externo. A gente se contamina muito fácil pelo ambiente externo. Esse caso que você está falando é um deles. O sujeito, ele conta uma mentira para ele mesmo e ele acredita. Por quê? O cara que dizer que se ele estiver dirigindo um caminhão, se ele estiver de cinto ou sem cinto, tanto faz, ele está contando uma mentira para ele mesmo. Só que o cara, ele quer encontrar motivos para não usar e quer usar de argumentos muito fáceis, e mais frágeis. Da onde você tirou que um cinto... Então, a indústria não tem mais o que fazer, colocou uma porra de um cinto de segurança lá para você, sabendo que não vai adiantar nada. E todo mundo, e vidas e vidas e vidas e vidas sendo mais salvas pelo cinto de segurança. É claro, vai existir circunstâncias que por excesso de velocidade, você às vezes estava numa boa e de cinto, veio um caminhão de frente, te pegou, e mesmo com o cinto, mesmo com o airbag, ainda não foi possível. Mas
dentro de uma certa normalidade, em 70% dos casos, o cinto de segurança vai salvar a sua vida. Você está com, repito, você está com um problema, você está contando uma mentira para você mesmo e, sabe, é muito frágil, número 1. Número 2, volto a dizer, eu vou contar uma história rápida. O caminhoneiro, por que ele acha que o cinto o incomoda? Porque ou ele tem realmente algum caminhão um pouco mais antigo, tal, aquela coisa toda. Mas na maioria das vezes, se você se posicionar no banco na maneira certa, o cinto vai encaixar. O que ocorre é que tem muita gente que no sentar, no se posicionar, na hora de regular distância de pernas, altura e, sobretudo, distância do volante, ele se sente errado. E aí o cinto, de fato, não encaixa. E alguns até já vêm até com a regulagem de altura aqui na coluna, para tentar dar para o cara, independente da sua anatomia, a melhor ergonomia. Entende? Então, não caia nessa. Não vai para esse lado. Se eu morrer, vai acontecer... Eu vou contar aquela história bem rápida. Não sei se tem algum carioca ouvindo a gente aqui, mas essa história é de um carioca. Eu fui fazer uma palestra, na verdade, eu fui para o Projac, e aí desci no aeroporto, se não me engano foi o Santos Dumont, e a gente estava com pressa, eu ia entrar ao vivo na Fátima Bernardes, e a gente estava meio atrasado. O ideal era que eu tivesse ido na noite anterior, porque o problema da agenda não deu, saí na manhã, e o horário estava pegado. E aí, eles não tinham um motorista para vir buscar, o cara atrasou, falei, quer saber uma coisa? Vou entrar num táxi. E entrei num amarelinho. Perguntar uma coisa para você. Já ouviu, você já imaginou a viagem no trem fantasma? É o amarelinho. É o amarelinho no Rio de Janeiro. Eu entrei no táxi, o cara estava sentadão, deitado, todo errado. Sabe aqueles caras que se sentam parecendo estuprador de pedágio, fazendo aquela carona assim, tarado do acostamento, sem cinto, e enfiando o pé no acelerador. Eu segurando aqui no PQP, eu e ele não estavam ornando, eu que falo muito de direção defensiva, direção preventiva, e o cara sem cinto, deitadão. Aí eu cheguei para ele e falei assim, e ele falando em 2 telefones celulares no ouvido. 2. Um telefone celular já é perigoso, o cara estava falando com 2. Porque ele estava tentando mandar o recado que esse cara queria para um... Juro, isso aconteceu. Aí, cara, quando ele desligou o telefone celular, eu olhei para ele e perguntei assim, viu, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que vocês aqui no Rio de Janeiro, principalmente taxistas, estou vendo os outros carros passar aqui, tem essa dificuldade tão grande, essa resistência tão grande de usar cinto de segurança? Rapaz, sabe quando você tem a certeza que você fez a pergunta errada? Para a pessoa errada e na hora errada. Esse cara olhou para mim e fez assim, a primeira coisa, ele virou a cabeça para mim assim, parecia uma calopsita, ele estava dirigindo a televisão. Ele olhou para minha cara, ele viu que ele estava vendo o ET. Primeira coisa que ele me perguntou, tu é paulista, né? Rapaz, nessa hora minha cabeça ficou assim, digo que sim, digo que não, digo que sim, digo que não. Aí, você sabe que a gente que é de São Paulo, a gente tem uma estratégia para isso, né? Na hora eu virei para ele e falei assim, mas sou do interior, para ver se dá uma diminuída na bagaça. Ele falou assim, rapaz, falar uma coisa para tu, paulista, distraído, aqui no Rio de Janeiro, nós não podemos usar cinto de segurança não, rapaz. Aqui nós temos um problema. Eu olhei e falei, mas que problema? Porra, paulista, tu não assiste televisão não, maluco? Aqui no Rio, nós temos um problema de bala perdida. Oi? Olha a loucura do cara. Tem cara que eu chamo de pincher. Sabe o que é pincher? Sabe o que é pincher? Não. Tem alguns que dizem que é o cachorrinho, né? Raça pincher, né? Não, aquilo não é um cachorro. Aquilo é o demônio na terra. Não, pode reparar. Tem gente com o apelido de pincher. Né? Qualquer coisa que você faz, ele já está latindo. O cara pega ar fácil. E ele era um pincher. Aí eu falei assim, ele falou, cara,
Falei, bala perdida? Eu não entendi. Falei, velho, veio uma bala perdida, eu tenho que desviar. E olha só, quando eu desvio, olha a história do cara. Olha como o cara vai inventando uma mentira para ele mesmo. A hora que eu balanço o carro balança. Ele escorrega. Quando ele escorrega, ele roda. Se ele roda, eu vou para cima da guia. Se eu bato na guia de lado, meu carro capota. Tá vendo aqui? Região dos lagos. Se meu carro capotar, eu caio dentro do lago. De 5, eu morro afogado. Eu estou dando um exemplo da loucura que o cara vai, simplesmente porque o cara não quer usar segurança. Então, o conselho que eu dou para essas pessoas, enfim, não entra nessa vibe. Para de contar uma mentira para você mesmo. Não é por aí o caminho. Cinto de segurança salva. Aliás, tem uma sopa de letrinha nos novos caminhões. Tem o sistema de frenagem autônoma, tem o ABS, tem o airbag, tem o controle de estabilidade. Nada salva mais vida que o bom e velho cinto de segurança. Esquece. Repito, haverá uma situação em que, mesmo com sim, mas na maioria dos casos, e se você estiver dirigindo o carro dentro da velocidade, se antecipando o que está acontecendo, o cinto de segurança vai salvar a sua vida. Por exemplo, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, pergunta para, vai dizendo aí, vai mandando uma mensagem para a galera aí, dizendo o seguinte: alguma vez o cinto de segurança salvou a sua vida? Você vai ver esmagadoramente o número de pessoas dizendo que sim. Sim, a esmagadora maioria. Quando precisou, o cinto estava lá. O cinto fez a diferença, né? Então, tem que parar com esse hábito. Está dirigindo uma van, está dirigindo um ônibus, está dirigindo um caminhão, tem que usar o cinto de segurança. E o cinto de segurança vai fazer a diferença. O cinto de segurança vai salvar a sua vida. Não tenha dúvida disso, né? Eu tenho uma última coisa que eu quero dizer, que eu acho que vai sensibilizar essas pessoas. Seja lá o que você for, motorista de um ônibus, motorista de um caminhão, de um micro-ônibus, de uma van, seja lá o que for, esse sistema que você está aí, ele vai continuar existindo, com ou sem você. A transportadora, o transporte, o caminhão, a ação, ela vai continuar existindo, com ou sem você. Só que ela é muito mais legal com você. Não fica pelo meio do caminho. Uma vez eu escutei um cara falando sobre os caracoles chilenos, que é considerado entre as 7 rodovias mais perigosas do mundo. E o pai de um caminhoneiro disse isso para ele quando ele iniciou a descida das cordilheiras lá. Ele disse para ele: nunca tente passar por cima das cordilheiras. Você morre e as cordilheiras ficam. Portanto, o sistema, você que não gosta de usar cinto, cara, a empresa vai continuar funcionando. As pessoas vão continuar transportando. A vida vai seguir, com ou sem você. Mas, repito, a vida fica muito mais legal na sua companhia. Fica muito mais legal com você. Eu citei, quase que para finalizar, assim, eu citei meu avô. Essa live está sendo uma oportunidade legal para mim de eu homenagear meu avô. Meu avô, quando morreu, ele estava em casa. A gente trouxe ele para casa para cuidar dele. E eu me lembro de uma coisa que ele falou para mim, de sentir um amor tão grande a ponto de doer. E eu senti isso quando meu filho nasceu. E muda muito a cabeça da gente nessa hora que a gente começa a dar prioridade para outras coisas. A primeira vez que eu ouvi essa frase, foi ele que me falou. E eu passei uma vida inteira conversando com Deus, perguntando: Deus, será que um dia eu vou sentir um amor tão grande a ponto de doer? Que deve ser muito louco. Deve ser um amor, deve ser uma coisa incrível. E quando foi que meu avô me disse isso? Meu avô, naquele baú que eu falei para vocês, que todo dia eu sentava naquele baú, ele tirava o fumo de corda dele, fazia o cigarrinho de palha dele, fumava. Só de falar eu consigo sentir o cheiro do fumo, do tudo.
Um dia eu cheguei com 8, 9 anos e ele falou, filho, eu tenho um presente para você. Que é, vô? Ele abriu esse baú e tirou lá de dentro um livro. E nesse livro estava uma página marcada. E nessa página, ele falou, olha o que eu li. Presta atenção. Senti um amor tão grande que chegou a doer. Foi uma forma dele tentar dizer para mim o amor que ele tinha por mim. E por isso eu achei que um dia eu ia ser, não, eu sou caminhoneiro, me considero caminhoneiro e daí por diante. Então existem coisas muito mais importantes na vida, e eu acho que essa quarentena está mostrando isso para a gente, que nós temos que nos preparar para sair da quarentena. Mas não para voltar a ter a vida que tínhamos antes. Para voltarmos muito melhores do que éramos. A vida como ela era e a maneira como a gente fazia as coisas não se sustentava mais. Não se sustentava mais sob o ponto de vista do respeito para com o outro, não se sustentava mais sob o ponto de vista econômico, não se sustentava mais sob todos os aspectos. As pessoas estavam correndo atrás de uma coisa chamada felicidade, quando ninguém parou para pensar que felicidade ela é um subproduto do que você faz para o outro. Você quer ser feliz, mas não faz nada para ter como resultado a felicidade. Repetir, felicidade, ela é um substrato, ela é um resultado do que você faz. Da maneira como você lida com as pessoas, do quanto você é generoso para as pessoas. Isso vai te gerar felicidade. E quando você não usa um cinto, quando você negligencia a segurança, você cria uma dor muito grande em quem gosta de você. Porque você que não usa cinto, quando você bater o caminhão, você vai se machucar na carne, você vai se machucar no osso, mas você vai gerar um machucado e uma dor na alma de quem te ama. E essas pessoas não merecem isso. Se meu filho se machucar, e quando ele se machuca, quando criança, quando moleque, o corte nele me feria, me sangrava na alma. É a dor que a gente sente quando alguém que a gente ama se machuca. Use cinto de segurança. Não fira, não agrida a alma das pessoas que vão sentir essa dor na alma, enquanto você vai estar sentindo essa dor na carne. E pense sempre, tente, busque sentir um amor tão grande a ponto de doer. Aí você vai saber o que é felicidade. Senhor César, obrigado pela aula. Cara, não tenho o que falar. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por estar me sentindo perto de você, dessa pessoa que coração enorme, maravilhosa, um conhecimento sem palavras, assim, cara. Não vou nem me esticar. Obrigadão, cara. Valeu, cara. É isso aí. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou essa live maravilhosa. Eu espero que muitas outras pessoas vejam depois, quando não for mais live, se quem assistiu, gostou, depois vai ter o link para compartilhar. E César, obrigado por estar aí 1h30 com a gente, cara. A gente te buzinou numa plena segunda-feira. Obrigado por estar essa 1h30 com a gente, dando além dessa aula técnica, essa aula de humanidade, essa beleza toda que você falou. Obrigado de coração por estar com a gente. E um forte abraço, viu, irmão? Eu que agradeço a vocês dois, maravilhosos. Sempre que precisar, conte comigo, estamos juntos sempre. Obrigado a todos os que nos assistiram, frotistas, caminhoneiros, jornalistas, pessoal do setor, muitíssimo obrigado. Não sei se está aparecendo, mas quem não me segue, se puder me seguir no Instagram, vou agradecer, é @César Urgnani, e foi um prazer essa 1h30 aqui com vocês. Fiquem com Deus. Obrigadão, César, obrigadão a todos que estavam aí com a gente nesse tempo. A live vai se transformar em arquivo, daqui a pouco estou também passando lá para o YouTube, quem quiser acompanhar no YouTube do Planeta Caminhão TV, também ela vai estar lá. Passar o link para a galera, que eu acho que vale a pena, e já que estamos com o Global, com certeza ela vai entrar no Vale a Pena Ver de novo. César, obrigadão, um abraço e
para todos. Fiquem com Deus aí.